Fernando Diniz na seleção brasileira, hein? GE, Globoesporte.com, né? Anunciou, ou pelo menos apurou, de que Fernando Diniz está acertado com a CBF para trabalhar na seleção brasileira como técnico interino até o Ancelotti chegar no ano que vem. Eu vou trazer aqui 5 argumentos neste vídeo que vou mostrar para você por que essa é uma péssima ideia. Vem comigo. Drible na área, vem Richarlison, girou, golaço! Antes de mais nada, não se esqueça, enquanto balança o seu vídeo aqui, inscreva-se no canal, curta o nosso vídeo, compartilhe. Vamos juntos aumentar o nosso clube aqui no YouTube. Fernando Diniz, técnico interino da seleção. Só nisso aí já está errado. Só ter um técnico interino já está errado. Seleção brasileira não é time para ter técnico interino. O que precisa a seleção brasileira não é de um técnico estrangeiro, é de um projeto de seleção brasileira para a próxima Copa do Mundo. Como eles não têm, eles não sabem nada, eles não têm ideia do que eles estão fazendo, eles acharam o nome, Carlo Ancelotti, e dizem que estão apalavrados com ele. Porque a CBF, de fato, não disse nada, nem sobre o Diniz, nem sobre o Ancelotti. Então a gente não tem uma informação oficial sobre esse assunto. Mas vamos supor que essa é a realidade estabelecida. O Ancelotti vem ano que vem, depois da Copa América, e o Diniz leva o time até lá, concomitante ao Fluminense, tá? Que ele vai permanecer no Fluminense, só se apresenta nas datas FIFA, essa informação do GE. Primeira coisa, técnico interino é aquele técnico que vai pegar um bonde aqui, entregar para um cara ali, num período do ciclo de Copa do Mundo que é o menos importante, ok? Porque a Copa América é só ano que vem, é começo de eliminatórias, serão aí 5, 6 jogos de eliminatória, até o ano que vem, talvez mais 2 no outro ano. E a Copa América não vale nada, é só ela em si, e depois aí Ancelotti pega até o final. Beleza. Fernando Diniz, para construir o seu jeito de jogar, que é um jeito muito complexo de modelo de jogo, de toque de bola, aquela saidinha que vai deixar metade do país apavorada, para construir esse modelo de jogo em que os jogadores não têm muita posição fixa, que todo mundo corre ao redor do raio de ação da bola. É uma teoria muito bacana, que inclusive já foi matéria do New York Times, se não me falha a memória, o Diniz como um dos técnicos que estão mudando o jeito de encarar a tática de futebol. Não no espaço do campo, mas tendo a bola como referência. E isso é animal. Só que demanda tempo. Fernando Diniz vai ter 10 datas FIFA até a Copa América. Até lá ele vai ter, para cada data FIFA, talvez 3 sessões de treino, 4, entre um jogo e outro. Viagem e tudo mais. Qual é o tempo que ele vai ter para treinar esse modelo de jogo com os jogadores da seleção? Até isso dar certo, porque o clube joga quarta, domingo. Se errar a quarta, domingo ele pode acertar. E ele vai construindo isso no dia a dia de treino, que tem treino toda hora. Ou a conversa toda hora, envolvimento com o grupo, quase 7 vezes por semana. 7 dias por semana. Na seleção brasileira ele não vai ter esse tempo. E ainda mais como interino, para tirarem ele numa sequência ruim de resultados, não custa nada. Segunda coisa, e para mim uma das mais importantes, as convocações. O que vai fazer Fernando Diniz? Se ele quiser levar alguém do Fluminense, que é o time dele, os outros times vão dizer assim, tá favorecendo os caras da panela dele ali. Se ele levar jogadores do Palmeiras, por exemplo, do Flamengo, né, que são times aí que têm condições de levar atletas da seleção jogando no Brasil, como é que vai ser isso na disputa do campeonato? Se o Palmeiras estiver brigando pelo título, mas o campeonato para na data FIFA, tudo bem, mas tem a viagem. Todo jogador de seleção brasileira volta diferente para o seu time, porque o treinamento é diferente, a nutrição é diferente, o sono é diferente, o esquema de trabalho é totalmente diferente. Quando ele volta, ele precisa de uns dias para entrar de novo na máquina do clube que ele atua normalmente. Fora o risco de lesão. E aí uns times vão ter isso e outros não. Se ele tirar um jogador importante do Fluminense para jogar na seleção brasileira e o Fluminense passar aí mal sob o comando dele no Fluminense, vão dizer que ele está privilegiando a seleção e não o Fluminense. Se ele fizer o contrário, vão dizer que ele está privilegiando o Fluminense e não a seleção brasileira. Olha o dilema que vai ter que conviver não só o Diniz, a seleção brasileira. Péssimo. Modelo de jogo. E aí é uma confusão maior do que você aí pode estar imaginando. O que o Fernando Diniz entende como futebol, aquilo que ele acredita que é um futebol bem jogado, a construção do time que tem a cara dele, é completamente diferente
dos princípios dos modelos de jogo, ou do modelo de jogo, do Ancelotti. Um jogo mais de transição, de saída rápida, é outra coisa, de não ter muita paciência com a bola. O Real Madrid é um time muito vertical, os times do Diniz tocam muito a bola, se movimentam de outra maneira. O que vai fazer o Diniz? Ele vai preparar o caminho para o Ancelotti como modelo de jogo, se é uma coisa que ele não acredita? Ou ele vai fazer o jeito dele e quando o Ancelotti assumir vai ter que reconstruir tudo de novo? Isso demanda tempo, isso dá trabalho, e isso pode gerar derrotas. Ah, Marcelo, mas o Brasil vai jogar com ninguém, Bolívia, Venezuela. Quarto argumento, o que o Diniz acredita ser a sua missão como treinador de futebol. E aqui eu vou resgatar um trechinho que tem circulado na internet de uma entrevista que ele deu a um podcast e que é uma resposta belíssima. Veja aí. O jogador de futebol, a sua maioria, eles, mesmo aqueles que estão no Fluminense, quando terminar a carreira depois de 10, 15 anos, não vão estar bem, infelizmente ainda. Então eu gosto de participar para que esses caras consigam ter uma boa vida quando eles pararem de jogar, porque isso acaba rápido. Então essa é a minha maior preocupação e esse é sempre um medo que eu carrego de não ajudar o suficiente os jogadores. Então, imagine esse discurso na seleção brasileira. Qual jogador, pense comigo, que joga na Europa, que já está estabelecido, que já conquistou o seu sucesso profissional e que vai comprar esse discurso do Diniz de ser um cara que vai melhorar como ser humano um atleta de futebol já consagrado? Eu tenho muita dúvida se esse tipo de filosofia, que é linda e que deve ser aplicada ao futebol, cabe numa seleção brasileira com o perfil do jogador que atua na seleção brasileira atualmente. E, para terminar, tanto o Diniz quanto o Ancelotti não estão se inserindo num projeto de seleção brasileira. Quando a gente imagina o que a CBF quer para a seleção brasileira, vem um vazio na cabeça. Porque a única resposta que eles são capazes de dar é: tem que ganhar. E futebol não é isso. Você não ganha primeiro para ter um projeto, você tem um projeto para ganhar. Então, que seleção é essa? Formada pelo quê? Que tipo de futebol a seleção brasileira precisa apresentar que tem a ver com aquilo que a CBF acredita que é um futebol brasileiro? O Brasil tem time para ser campeão do mundo. Essa geração que está aí tem sim capacidade para ser campeão do mundo, sim. Não é tão diferente da Argentina, não é tão diferente, talvez da França. A França talvez destoie, mas não é muito diferente da Argentina, que é a atual campeão do mundo. Foi um detalhe ali, né? Um trabalho com falhas que não foram corrigidas e aí deu no que deu. Como a Argentina poderia ter feito a mesma coisa. Foi feliz, outro não foi. Mas tá, legal, não ganhamos, vem aí mais uma Copa do Mundo. O que queremos para a seleção brasileira? Eles não sabem. O que o presidente da CBF quer é um nome para calar a boca nossa aqui da imprensa. E sua aí, como torcedor. A gente parar de ficar descendo o cacete na seleção e principalmente para que os patrocinadores e aqueles que transmitem os jogos da seleção brasileira tenham um retorno de atratividade naquilo que a seleção brasileira é, uma grande vitrine de marcas, porque o futebol é negócio, tá certo? Como o dinheiro rapidamente percebeu que a seleção brasileira estava largada, houve uma pressão para que se definisse logo. E aí, Ancelotti, puta nome, lindo, maravilhoso, um dos melhores técnicos do mundo, não tem nenhuma discussão, mas daqui a um ano, e aí até lá, bota o Diniz, para quê? Com uma filosofia diferente, com outro jeito diferente de gestão. Qual é o sentido disso? Não tem. Então, o que vai acontecer é o seguinte: a seleção vai ficar nesse bumba meu boi aí, com o Diniz fazendo um freela na CBF, convocando os caras que ele acredita, fazendo seu trabalho, tal, até tomara que ele tenha sucesso, que ele consiga passar por esse caminho aí desse início de eliminatórias, que eu acho que nem é tão complicado, mas perdeu para Senegal, por que não pode perder para o Paraguai? Né? Perdeu para Senegal, que é uma boa seleção, inclusive, tem projeto. E se eu fosse o Fernando Diniz, não assumiria.
Porque hoje, para a carreira dele, é muito mais importante ter o foco total em conseguir um título de expressão do que a seleção brasileira. Ele está passando o carro na frente dos bois. E isso pode custar para ele no futuro, se não der certo. Pode dar certo. Se der certo, parabéns para ele. De repente, se der muito certo, ele fica. Até porque, será mesmo que o Ancelotti vem? Eu só acredito vendo. Espero que você tenha gostado desse vídeo aí. Curta, dá um joinha para nós. Curta os outros vídeos também, assista aqui as outras coisas que a gente tem no canal, que está começando. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.